Irmãos, abramos a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. E usamos a leitura do verso 13 ao 26. Marcos 11, de 13 a 26. Convido o diácono Felipe para fazer esta leitura de Marcos, capítulo 11, de 13 a 26. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe em vossas ofensas. Mas, se não perdoares, também vosso Pai Celestial, que vos perdoará as vossas ofensas, não vos perdoará as vossas ofensas. Que o Senhor nos instrua pela sua palavra lida. Ó Deus, que a tua palavra nesta noite possa mais uma vez falar ao nosso coração, e que, guiados pelo teu Espírito, possamos cumpri-la em nossa vida, revelando assim, Senhor, o teu amor e também o nosso compromisso com essa palavra. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor por estarmos em tua casa nesta noite, e aceita o nosso culto que te oferecemos pela mediação de Cristo, na unidade do teu Espírito. Amém. Irmãos, este texto de Marcos que está diante de nós se divide em 3 partes: 2 figuras e uma lição. As figuras, apesar de serem figuras,
são bem reais e sofridas, e a lição bem desafiadora. Vamos à primeira figura, na primeira parte, a maldição da figueira. Parece, meus irmãos, ter sido esta a única vez em que o Senhor Jesus usa o seu poder, o poder da sua palavra, para destruir alguma coisa. No caso, esta figueira. Todos os milagres de Cristo foram para o bem, para ajudar, para construir, e todos eles permeados de amor. Mas não é isso o que nós vemos neste momento e o que aconteceu naquele dia com esta infeliz figueira. Ela sofreu naquele momento um veredicto de Cristo, ela sofreu uma sanção de Cristo. Porque essa atitude de Jesus, nunca visto, nem antes, nem depois, na região da Palestina, bem como no relato bíblico, nós vemos três árvores que predominam: a videira, a oliveira e a figueira. Belas figuras são extraídas destas árvores no ensino bíblico, na vida do servo de Deus. Figuras ricas e abençoadas são tiradas destas árvores no correr da Bíblia. Na sua rica oração, Abacuque, trazendo um lindo poema em forma de oração, usa essas três árvores. Ele diz: ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide ou videira, o produto da oliveira mente, todavia eu me alegro no Senhor. Há muitas outras referências a essas árvores na Bíblia. No entanto, é a figueira que hoje tem presença em nosso texto. Pelo contexto, meus irmãos, sabemos que Cristo fazia a sua última viagem para Jerusalém. Entraria naquela cidade montado em um modesto jumentinho, sob o aplauso, sobre os hosanas da multidão. E ao entrar Jesus em Jerusalém, vai direto ao templo. Chega no templo, isto já no fim da tarde, e observa o que está acontecendo no velho templo. Seu coração se revolta pelo que ele vê. O que ele vê era uma afronta àquele que prometia estar naquele santuário para abençoar o povo, para orientar o povo,
e para trazer ao povo as grandes bênçãos da aliança e do concerto que fizera com o velho Abraão. Ele chega no templo, observa todas as coisas, não abre a boca e vai embora. Sai com os 12. Marcos diz que ele saiu porque já era tarde, certamente no final do dia. E com os 12 sai o Senhor Jesus em direção a Betânia para pernoitar na casa de 3 grandes amigos: Marta, Maria e Lázaro. Lá, amigo do Senhor Jesus, onde ele já havia se hospedado várias vezes, onde ele tinha passado, experimentado e oferecido experiências gloriosas, como a ressurreição de Lázaro e outras bênçãos advindas da sua pessoa. Era um lar amigo. E ele com os 12 vai para Betânia. No dia seguinte, Jesus com os seus discípulos retorna a Jerusalém. E Marcos informa que na caminhada Jesus teve fome. Não pensemos mal dos hospedeiros de Jesus que não lhe deram comida quando ele saiu. Deve ter saído bem cedo de manhã. E era da cultura judaica que a primeira refeição do dia era às 10 horas. O dia tinha 2 refeições para o judeu, que, observando hoje, me parece muito econômico. Nós temos 3. Era às 10 horas e no cair da tarde, no final do dia. Eram as 2 refeições, mas a primeira era às 10 horas. Certamente Cristo saiu muito antes das 10 horas. E agora, na caminhada, Marcos diz que ele teve fome. No momento em que ele tem fome, olha à distância e vê uma figueira. Uma figueira exuberante. Uma figueira cheia de flores, com a folhagem densa, espessa, rica. E Cristo se aproxima com os discípulos da figueira. Ao chegar, descobre que a figueira não tem frutos, só tem folhas. Embora tivesse um revestimento exuberante de folhas, mas era apenas folhas, e folhas apenas. Aqui temos um problema, não podemos passar por cima. Como é que Cristo, onisciente, aparentemente se enganou? E Marcos, para piorar a situação, diz que não era tempo de figos. Meus irmãos, a primeira coisa que nós vamos observar na humanidade de Cristo é que ele teve fome. Ele era homem, pessoa humana.
não tinha comido, teve fome. E quem pode dizer que Cristo, como divino, poderia ter fome? Mas ele era humano. Esse é o primeiro sinal da sua humanidade. Mas como é que ele não descobriu antes que a figueira não tinha frutos? Ele não é onisciente, sabe todas as coisas? Claro, certamente. E como ele não sabia que a figueira estava sem fruto? Mas, meus irmãos, parece que em certos momentos Cristo se autolimitava. Cristo expressava apenas como humano, expressava apenas o seu lado humano de sua divindade. Não sei se os teólogos vão achar alguma doutrina nova aí, ou heresia, mas se alguém tiver um pensamento melhor, eu estou à disposição. Mas o fato é que Cristo, na sua humanidade, não sabia que, ou esperava que a figueira tivesse frutos. Mas não encontrou. E o fato de Jesus ter chegado à figueira e não ter encontrado fruto para matar a sua fome, ele amaldiçoou aquela figueira. Amaldiçoou a figueira. Jamais, nunca, alguém comerá fruto de ti. Jamais alguém comerá fruto de ti. Meus irmãos, esta é a situação a que foi reduzida a figueira. Jesus entra em Jerusalém e vai ao templo. Jesus entra em Jerusalém e vai em direção ao templo. E entra no templo, e ao entrar no templo, o Senhor Jesus observa a situação em que se encontrava aquele lugar santo. Esta é a segunda figura, a figura do templo. Para o judeu, a coisa mais orgulhosamente amada e reverenciada era o templo. E nos dias de Jesus, estava extremamente explorado, especialmente pelos sacerdotes. Havia no seu pátio bancas de cambistas, postos de venda, comércio de animais e aves, gritos de anúncio de preços,
cambistas trocando moedas, outros carregando animais e utensílios sem constrangimento dentro do templo. Estava sendo explorado uma região do pátio do templo que diminuía o caminho. Então alguns com alguma carga passavam por ali, transformando aquele pátio em atalho. E agora Jesus entra no templo. Grande é a sua ira. Ira ao ver tudo aquilo. E logo, inesperadamente, entra em ação. Passou a expulsar com energia os que ali vendiam, os que compravam, derrubou as mesas dos cambistas, derrubou as cadeiras dos que vendiam, e com o azorrague na mão os expulsou do templo. E gritou em alto e bom som: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Palavras duras de Jesus. E julgamento mais duro ainda, pois aquele templo seria tomado de Israel, seria destruído, e pedra sobre pedra não ficaria em pé. Não ficaria pedra sobre pedra. Isto de fato aconteceu 70 anos depois. Jerusalém foi invadida e o templo destruído. Essa é a segunda figura do texto de Marcos. A terceira parte agora é a lição. E a lição é fé e montanha. Fé e montanha encerra este trecho narrativo de Marcos. No dia seguinte, Jesus com seus discípulos passam pelo mesmo caminho. Mesmo caminho que eles retornaram para Jerusalém. Observaram o poder das palavras de Jesus quando eles olharam para a figueira. A figueira estava seca. A figueira definhou. E era um espetáculo diante dos discípulos de Cristo, a ponto de Pedro dizer: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe diz: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim
será com ele. Meus irmãos, parece que essa parte final dessa narrativa de Marcos não tem nada a ver com as duas figuras, que foram fatos reais que aconteceram. Parece que não há ligação este final de Cristo, quando Pedro diz: mestre, a figueira secou, obedeceu a tua palavra. Aí Cristo diz: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, crendo, isto acontecerá. A lição que Cristo quer dar no final tem muita ligação. Ele quer dar uma lição final de fé e montanha. Fé e montanha. Meus irmãos, Cristo não falava de montes, embora ele dissesse isso olhando para o Monte das Oliveiras. Cristo não falava de montes de pedra, de areia, embora estivesse diante dele o histórico e dramático Monte das Oliveiras. Não devemos pensar como aquela crente piedosa que tinha uma grande montanha de frente da sua casa, e ela à noite leu esse texto, e aquela montanha a incomodava, e ela disse: vou pedir a Deus para tirar esta montanha daqui e jogá-la no mar. Se ajoelhou, orou e foi dormir. De manhã cedo ela se levanta, abre um pouco a porta, olhou e a montanha estava lá. E quando ela viu a montanha, disse: eu sabia que ela não ia sair. Não pensemos montanha de pedra e areia. As montanhas que devem ser vencidas estão dentro de nós. As montanhas que Israel teria de vencer estava inserida no seu seio. Não venceu as montanhas, não tinha fé. A sua fé claudicou. A sua fé foi aplicada no próprio Israel. A sua fé se desviou para os ídolos. E eles idolatravam o templo, a pedra e o cimento, e não aquele que garantiu habitar no templo, que era o Deus de Israel. Eles tinham montanhas de incredulidade dentro deles, e não teve fé suficiente para a sua fidelidade a Deus. E mostrava a Jesus Cristo aonde eles tinham reduzido o templo. Eles amavam o templo, reverenciavam o templo, mas a estrutura do templo, a beleza arquitetônica do templo, e não Deus que garantiu a sua presença naquele templo. E
por isso Israel não produziu frutos. Cabe-lhe a figura da figueira amaldiçoada. Só apresentava folhas. Se orgulhava porque Israel possuía os tesouros da revelação. Se orgulhavam pelos grandes profetas de Israel. Se orgulhavam pela glória de Deus manifestada em Israel. Mas não obedeciam a Deus. E ao invés de produzir frutos que glorificassem a Deus, só tinha folhas, só tinha folhagem e nada, absolutamente nada de frutos. Meus irmãos, agora podemos compreender Cristo. Ele deu uma grande lição e alertou pela lição final que nós tivéssemos cuidado. E agora ele, diante dos 12, diante da igreja nascente, da igreja representada pelos apóstolos, ele diz: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que isto fará o que diz, assim será com ele. E nós olhamos para as montanhas que nos rodeiam e nos esquecemos das montanhas que se levantam dentro de nós, a fim de que a nossa vida seja pálida, inexpressiva, sem frutos, embora sejamos orgulhosos da fé que temos, embora sejamos orgulhosos da tradição que temos, embora nos orgulhemos da história que temos, mas apenas folhas muitas vezes Cristo vai encontrar na nossa vida, nos seus servos. E quando isto acontece, estamos seguindo o caminho da figueira e estamos também nos comportando como os judeus na visão do templo. Meus irmãos, Cristo nos dá esta lição de maneira precavida. Precisamos observar se temos frutificado. Precisamos observar se a nossa vida é frutífera, ou apenas mecânica no desenvolvimento da fé cristã. Precisamos ver se nós damos frutos que ultrapassem o tempo para a vida eterna. Precisamos ver se a água que bebemos se tornou em nós um rio caudaloso que emana para a eternidade, como Cristo prometeu à samaritana. Haverá de haver um julgamento, e é Israel que está sendo julgado, o povo de Deus está sendo julgado com o açoite de Cristo, e ainda com o julgamento futuro, quando aquele grande templo de linda arquitetura haverá de cair por terra, e a figueira exuberante e cheia de folhas sem frutos haverá de receber o impeachment de Cristo e definhará. Meus irmãos, nesta noite de domingo, Marcos
nos alerta, trazendo, contando, relatando este texto de duas figuras reais e sofridas, e de uma lição que Cristo quer dar à sua igreja, se dirigindo ainda aos 12, ao fundamento superior, não a base, mas ao fundamento, como diz Paulo, da igreja, que são os profetas e os apóstolos. Examinemos a nossa vida, não nos contentemos com folhas, não nos contentemos com a superficialidade da nossa vida cristã, mas nos aprofundemos. Qual árvore cuja raiz penetra e que fica pertinho do ribeiro, para que dê fruto na estação própria, e as folhas não murchem. Tudo quanto se fizer será bem sucedido, porque estamos pela fé nos alimentando da graça de Deus, da presença de Cristo e do poder do Espírito Santo. Amém.